Vamos nessa aula dar prosseguimento com o estudo dos aspectos funcionais do sistema nervoso autônomo dos animais e basicamente buscar estabelecer com bastante facilidade as diferenças que existem entre o componente simpático e o componente parasimpático que compõem o nosso sistema nervoso autônomo, ou seja, o sistema nervoso eferente visceral dos animais. Nós temos que deixar bastante claro quais são as diferenças entre o sistema nervoso simpático e parasimpático. O sistema simpático é aquele considerado como utilizado para os estímulos de luta e fuga. Se diz então que ele é o sistema da luta e da fuga, sempre caracterizado por respostas massivas e em cadeia. E o neurotransmissor de eleição, o principal, é a adrenalina. Nessa imagem, a gente observa o agressor e o outro que foge, um que luta e um que foge. Sob o ponto de vista fisiológico, não há diferença entre o preparo do organismo para responder a esses estímulos. Por outro lado, o sistema nervoso parasimpático é justamente aquele relacionado com o repouso e a digestão. Então se diz que ele é utilizado em estímulos para repousar e digerir. Ele produz respostas sempre viscerais, sempre respostas localizadas, e isso então vai ser importante para a homeostasia. E o neurotransmissor único existente no parasimpático é a acetilcolina. Na acetilcolina é o único do parasimpático e a adrenalina é o principal do simpático. Mas nós vamos observar mais adiante de que a acetilcolina, assim como a noradrenalina, são neurotransmissores que podem ser utilizados pelo sistema nervoso simpático. As ações da adrenalina são, como dito, relacionadas com luta e fuga. Uma das características, uma das funções, uma das ações que essa adrenalina produz no organismo do animal é a venoconstrição. Veno de veia, constrição de fechamento. E qual é o objetivo? Aumentar a pressão venosa central para que haja um aumento do retorno venoso para o coração e isso vai garantir uma melhor condição de luta e fuga para esse animal que está sob o efeito da adrenalina. Outra função é o aumento da frequência da força de contração do coração. Com isso, há um aumento do débito cardíaco, que significa o volume de sangue que é ejetado do coração a cada minuto. Quanto mais sangue for propulsionado a partir do coração para a grande circulação, melhor será a condição do organismo, novamente, para luta e fuga. Outra situação é a vasoconstrição, ou a vasodilatação arteriolar. Então, a dilatação das arteríolas da musculatura esquelética. Isso significa um aumento do fluxo da microcirculação esquelética e, consequentemente, uma melhor irrigação e uma maior força para que esse músculo e maior condição de nutrição esse músculo vai ter no momento da necessidade de luta ou fuga. Também a gente observa uma vasoconstrição arteriolar cutâneo-mucosa. E isso, além de prevenir uma possível hemorragia, fica fácil o entendimento da ação da adrenalina e o objetivo nesse momento, pois ele está fazendo constrição na região cutâneo-mucosa, que nesse momento não é importante para a luta e fuga. O que interessa, principalmente, é a vasodilatação arteriolar esquelética para que o músculo possa estar bastante irrigado e em condição de responder à corrida, à luta, e que é a função, então, da adrenalina. Outra situação, a vasoconstrição arteriolar visceral. No momento em que há liberação da adrenalina, estamos sob a ação
do sistema nervoso simpático. Isso significa dizer luta e fuga e não necessidade de homeostase, que é a questão da digestão. Então, não há uma necessidade de irrigação pelo sistema de vascularização da área digestiva. Então, ocorre uma vasoconstrição arteriolar visceral. Há uma redistribuição, então, da resistência vascular e, com isso, também ajuda na manutenção da pressão arterial. A glicogenólise hepática, que significa o aumento da glicemia, é naturalmente aumentada por ação da adrenalina. Isso é interessante no momento de luta e fuga, pois glicemia significa a quantidade de glícides, ou de glicose, na circulação, que é um grande combustível e, evidentemente, necessário para o mecanismo de luta e fuga. A broncodilatação é de fácil entendimento também, e interessante porque ocorre relacionado com luta e fuga e é função da adrenalina, pois se broncodilata, há uma diminuição então da resistência das vias aéreas e com isso há uma entrada de maior quantidade de oxigênio e com isso uma maior quantidade de oxigênio plasmático que vai garantir então uma melhor condição de luta e fuga desse animal. Se for pensar na ação da acetilcolina, e sabendo que está relacionado com repouso e digestão, eu posso então imaginar nessa figura e entender que seria um momento, depois vamos entender melhor, que há a contração da pupila, há um estímulo para a salivação, porque isso é importante para a digestão, e já adiantando, a contração da pupila é o oposto da dilatação, ou seja, contrai pupila significa miose e dilatação significa midríase. Em momentos de luta e fuga, eu tenho midríase para poder enxergar melhor esse agente que agride, esse possível predador, né, ou esse agente agressor. E o parasimpático, por sua vez, ele já retorna à condição natural da pupila, por meio então da contração. Há um estímulo da salivação, não há necessidade de grande batimento cardíaco, então o parasimpático reduz o batimento cardíaco, não há necessidade de abertura das vias brônquicas, então contrai os brônquios, não há aí nesse momento do parasimpático, é o momento da digestão, aí é uma necessidade de ativação ou uma estimulação da atividade do estômago e do pâncreas. Vamos estudar o pâncreas, sabendo que ele é um produtor de glucagon e um produtor de insulina. E também estimula a vesícula biliar. A vesícula biliar vai ser importante no processo de digestão. Além disso, a gente vai observar também que existe a contração da bexiga ou vesícula urinária. Com isso, é o momento em que esse animal vai procurar urinar. No momento de luta e fuga, não há o impulso, né, para que ele tenha as suas funções mais básicas, as suas funções mais relacionadas com a homeostase. E vamos ver quando estudarmos a reprodução, que está relacionado com o processo de ereção. Por outro lado, o simpático atua, na grande parte das vezes, como antagônico à função do sistema nervoso parasimpático. Enquanto um contrai a pupila, o outro dilata a pupila. Enquanto um estimula a salivação, o outro inibe a salivação. Enquanto um reduz o batimento, o outro acelera o batimento. Um relaxa o brônquio e o outro já contrai o brônquio. Então, essas atividades são atividades ou ações típicas da adrenalina e essas atividades típicas da acetilcolina. Vamos estudar isso mais adiante, vamos recordar isso aí mais adiante. Funcionalmente, né, essas são as diferenças e isso é extremamente importante para que tenha bem sedimentado essa grande diferença que existe entre aquilo que é luta e fuga, que é adrenalina e é o sistema nervoso autônomo simpático, e aquilo que é basal, aquilo que é homeostase, aquilo que é relaxamento, aquilo que é digestão, aquilo que é, então, próprio de ações da acetilcolina e que significa o nosso sistema nervoso parasimpático.